Fala, fera! Tô de volta mais uma vez nessa segunda-feira, pessoal, sempre ligado e conectado com Goiás, com o nosso Verdão de coração aqui no Fala Fera, o canal da família Esmeraldina, com muita positividade pra cima com o Verdão, né? Fera! Então, aquele VT tradicional do início da noite, abençoada noite pra você e pra sua família com muita positividade, tá certo? Antes de mais informações do Goiás, rapaz, será que o Goiás tá contratando ele? Daqui a pouco eu falo, tá? Vou trazer a passagem bíblica, Mateus 18, 32, 33. Então, o Senhor o chamou e lhe disse: servo mau, eu te perdoei toda a dívida, porque me suplicaste. Não devias também tu compadecer-te de teu companheiro de serviço, como eu tive piedade de ti? Palavras da salvação, glória a vós, Senhor, Mateus 18, 32, 33. Fera, bora lá então? Hoje, segunda-feira de manhã, tá? Daniel Paulista com os atletas já iniciaram a preparação do Goiás visando o jogo da quarta-feira. Eu informei errado o horário. Eu falei 8h30, é 8h40. 8h40. A bola vai rolar na quarta-feira lá no estádio Ali Pinheiro. O Goiás encarando a equipe do Centro-Oeste. O Goiás que é o quinto colocado, né, gente? No mata-mata hoje, o Goiás estaria pegando a Abecate, que é a quarta colocada. Né, o Goiás, bora ganhar quarta-feira e pular, né? Dar uma crescida na classificação. De repente fechar a rodada na segunda colocação ou na terceira posição, né, Goiás? Vamos ganhar quarta-feira, né, fera? Passar o Tigrão não passa mais, não. Nessa rodada, não, né? Que o Goiás tem 5 pontos e o Vila tem 9. E Goiás. E o Centro-Oeste, gente, o Centro-Oeste não venceu, né? 2 jogos, 2 pontos. Oh, perdão, 3 jogos, 2 pontos. O Centro-Oeste tá brigando pra escapar do rebaixamento, não é isso? Agora, se de repente emplacar uma reação aí, pode até classificar para o mata-mata do Campeonato Goiano, viu? Lembrando que a fase inicial apenas 8 jogos. Apenas 8 jogos, dos 12, 8 classificam para a fase quartas de final e daí em diante é mata-mata. Ida e volta até as finais do nosso Goianão, né? Então já foram 3 rodadas, só mais 5 jogos nessa fase inicial. Os 5 jogos do Goiás. Deixa eu lembrar de cabeça aqui. Vamos ver se eu tô bom de cabeça ou não. Goiás, então, quarta-feira recebe o Centro-Oeste, aí sábado joga em Anápolis contra a Napolina, aí o Goiás depois recebe a Abecate na Serrinha, recebe o Vila Nova e na última rodada joga em Umas. 5 jogos finais do Verdão, rapaz. Ó, fera, mas que história é essa, André Rodrigues? Esse atacante que já jogou no Corinthians, né? Lá no Coritiba, no Cuiabá. Que história é essa? Pode pintar no Goiás ou não, fera? Eu quero falar sobre isso aqui no Fala Fera. Mas antes de eu falar sobre isso, Biomás Granola, tá? Rapaz, você tem armazém, empório, supermercado? Agende no WhatsApp a visita de um representante comercial para você conhecer os produtos maravilhosos da Biomás Granolas e de repente você querer revendê-los. Não tem conservantes artificiais, tá? E ao mesmo tempo são deliciosos, nutritivos Biomás Granolas, tá certo? Ah, fera, eu sou pessoa física. Tem o site. Acesse a loja virtual, o site da Biomás Granolas. Então vem o VT da Biomás Granolas, mas depois da Biomás tem um VT enviado pelo internauta, o pastor Baltazar Godinho. O pastor Baltazar Godinho. Ele mandou o recado no VT dele. Aí depois eu volto. Aqui no... Você sabia que todos os nossos produtos são adoçados com frutas? Néctar de maçã, néctar de tâmara e néctar de coco. Na Biomás, o elemento humano é essencial. Nós priorizamos os processos manuais para manter o padrão de qualidade que só a Biomás apresenta a vocês. Fala, fera! Olá, André Rodrigues, bom dia! Aqui é o Baltazar Godinho, eu e a esposa aqui, ó, a pastora Maria do Semia, comendo pamonha. Um abraço a todos aí, né?
um pouco decepcionado, viu, André? Eu esperava mais do nosso Goiás. Lamentável, né? Mas pelo menos não tá perdendo, né, guerreiro? Vamos lá, hein? Tô falando aqui da nossa chácara em Aragoiânia, onde o nosso milho já tá pendoado. A maravilha, viu, guerreiro? Vamos lá, vamos continuar torcendo e acreditando que o Goiás esse ano vai nos trazer muita alegria. Um abraço, André. Um abraço, turma! Muito bem, aí o pastor Baltazar Godinho, né, mandou o VT para o WhatsApp do Fala Fera, ficou meio decepcionado com a atuação do Goiás, mas ao mesmo tempo está confiante que o Verdão vá reagir com relação ao futebol apresentado na temporada desse ano. E aí no início do VT ele apresentou, né, a senhora sua esposa, a pastora Maria, né, a senhora sua esposa, a pastora Maria, e segundo ele, fazendo lá pamonha, né, porque ele tem uma plantação de milharal maravilhosa, os milhos já estão pipocando lá, né? O Baltazar fazendo pamonha com a sua esposa, mas mandar pamonha para o André Rodrigues, até agora, nada, né? O Baltazar Godinho. Ê, fera. Ô, fera, antes de eu entrar de sola na questão desse reforço aí, vem pro Goiás ou não, faça igual o Baltazar Godinho, manda para mim na horizontal, no WhatsApp do Fala Fera, o seu VT. No máximo, um minutinho. Fala o seu nome no início, fera. E também, quem puder contribuir, manda bala no Pix aí. É para o crescimento do Fala Fera, o canal da família Esmeraldina. Várias novidades esse ano aqui no Fala Fera já, né? Se Deus quiser, até o final desse mês, uma outra novidade. Ou, no mais tardar, início de fevereiro. Tá vindo lá de Caxias do Sul. Lá de Caxias do Sul, interior do Rio Grande do Sul. Beleza? Fera, que história é essa aí, André? Vou falar direitinho pra vocês aqui. Eu tenho uma fonte, eu gosto muito dela, sabe? Uma fonte boa, dá muita água, sabe? Jorra água essa fonte, é boa, boa. E ontem ela me passou uma informação, foi antes do clássico, tá? Que o Goiás estaria tentando contratar o atacante Clayson. O atacante Clayson, de 30 anos, paulista, que já jogou um bom tempo lá no Corinthians, né? Já jogou no Cuiabá, no ano passado foi campeão da Série B jogando no Coritiba, né? O Clayson joga na ponta direita, na ponta esquerda, que o Goiás estaria tentando contratar esse atleta. E eu tive o cuidado ontem, antes do jogo lá no gramado, eu cheguei no Michel Alves, conversei com o Michel, foram 3 assuntos envolvendo o Goiás. E aí eu perguntei para ele, vocês estão tentando contratar o atacante Clayson? O Michel me disse que não. Que o Goiás não está tentando contratar esse atleta. Mas eu só estou trazendo essa informação, esse nome aqui à tona, porque quem me passou é uma fonte boa. Mas enfim, tá? Eu vou ficar claro com a posição do Michel Alves, tá? Então, a posição do Goiás. Não estamos tentando contratar o atacante Clayson. Então, eu fico com a posição do Goiás, claro. Eu fico com a palavra do diretor de futebol do Goiás, o Michel Alves. Ponto. O Goiás não está tentando contratar o Clayson. Mas aí eu deixo a pergunta para você, internauta. O Clayson seria interessante para o Goiás? Né? Tá lá no Coritiba. Ele seria interessante para o Goiás ou não, na sua visão, fera? Lembrando, né, que hoje, na hora do almoço, para quem não viu o VT da hora do almoço, né, abordamos esse tema reforços e o Daniel Paulista foi claro, né, na resposta dele, a pergunta minha, ontem após o jogo, meia, né, um meia mais avançado, um meia criativo, um meia atacante e atacantes, no plural. Daniel Paulista foi bem claro, direto na resposta, né, meia criativo, né, meia atacante e atacantes, né, que ele e o Michel, né, estão trabalhando no intuito de acharem esses reforços para o Goiás. Claro, se adequem à política financeira do Goiás e, claro, tecnicamente venham para somar no Goiás. Tá? Então eu deixo a bomba no seu colo, fera. O Michel já disse que não está tentando. Mas seria uma boa Clayson ou não, fera? Tá? Forte abraço.
Fique com Deus, abençoada noite de segunda-feira pra você e pra sua família. E até amanhã, se Deus quiser, cedinho aqui no Fala Fera, na hora do café da manhã, com muito mais Goiás.